no capítulo 4 e no versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os teus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Somente a última parte desse versículo. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Os irmãos prestaram bem atenção no tema que fala sobre a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mas elas escolheram uma divisa que diz que nós precisamos viver segundo o coração de Deus na pós-modernidade. Eu estava pedindo ao Senhor que me fizesse compreender melhor o que o Espírito Santo de Deus queria para essa noite, porque o Senhor tem falado conosco poderosamente desde quinta-feira. E nós estamos falando de uma época, nós estamos falando de um propósito, e nós precisamos entender, a palavra de Deus diz que existe para todas as coisas, existe tempo e existe propósito, e o tempo é de Deus, e o propósito também é de Deus. E o Espírito me ensinava que nós precisamos entender o tempo e precisamos entender também o propósito. Porque nada acontece por acaso. Nada acontece por coincidência. Para nós, servos de Deus, essas coisas não existem. Ali está falando de um tempo. E que tempo é esse? O tempo que nós estamos vivendo. Mas está colocando dentro desse tempo o viver segundo o coração de Deus. O viver segundo a vontade de Deus. Pode ser que você esteja me olhando nessa noite, esteja participando desse congresso e ainda não entendeu qual é a vontade de Deus para a sua vida. É muito normal nós encontrarmos pessoas que ainda não sabem o que Deus quer delas. E talvez você leu e releu esse tema e ficou perguntando o que Deus tem para
Deus e receber louvor, elogios. Como eu vou fazer? Onde está revelada a vontade de Deus para a minha vida? Talvez você tenha questionado não uma vez, mas muitas vezes. Como saber a vontade de Deus para mim? Como saber me enquadrar dentro da vontade de Deus, do coração de Deus? A Bíblia diz que existiu um homem que era segundo o coração de Deus. Esse ficou registrado. E como saber qual é o coração de Deus, queridas? O coração de Deus, ele está revelado aqui na palavra. Lendo a palavra de Deus, observando a palavra de Deus, nós temos condições de ter uma vida segundo o coração de Deus. Mas tem o tempo também. Nós escolhemos aqui o verso que fala sobre a história de Esther. Uma história muito conhecida. Porém, o seu tio, seu primo, Mardoqueu, ele mandou um recado para ela, no momento de crise no reino. Ela não sabia o que fazer. E o seu primo manda um recado para ela e diz assim: Esther, se você calar, se você fizer silêncio, se você não tomar nenhuma atitude, virá socorro de outra parte. Se nós olharmos para a história dessa menina, a Bíblia diz que ela era órfã. Essa menina foi criada pelo seu primo. Essa menina vivia longe da sua terra. Ela foi educada por um primo aparentemente solteiro, mas que ensinou a ela as sagradas letras. Ensinou a ela os princípios, o temor do Senhor. Ela era uma menina que tinha de tudo para ser triste, deprimida, revoltada, desobediente, como muitas pessoas que nós encontramos no nosso tempo. Porque a vida que ela tinha vivido na sua infância, se olharmos por esse ângulo, dava a ela o direito de ser uma sofredora, de ser uma menina deprimida, de viver chorando e de não esperar nenhuma vitória. E o que Deus mandou eu dizer para a igreja nessa noite é que Deus, ele não está interessado, não está preocupado. Como foi que começou a sua vida? Como foi a sua infância? Como você se alimentou na sua primeira infância? Se você teve leite bom para beber, se foi leite integral, ou se foi leite seco, se foi leite de cabra, ou se foi leite de vaca ou de búfala. Se você, quando foi para a escola, se você levou o seu material numa mochila ou na mão, se você ia de chinelo, descalço, ou de conga, ou de tênis, Deus, ele não está muito preocupado, aliás, ele não está nada preocupado com isso, porque Deus, para nos colocar na posição que ele quer, ele não precisa que nós tenhamos nascido no berço de ouro, ele não precisa que nós tenhamos assentado nas melhores, estudado nas melhores escolas, ele não precisa que a nossa linhagem seja uma linhagem real, não precisa de nada disso, ele precisa de um coração resoluto, pronto, obediente, que se encaixe na vontade dele para a nossa vida. Aleluia! Mandeira, suga, labaxai. Aleluia! Mas, missionária, o que acontece com o nosso tempo? Você vai entender que muito antes da crise começar, Deus preparou Esther. Deus a preparou antes. O nosso Deus não é pego de surpresa. Não.